A gente vai conversar com ele, que vocês adoram, que dá sempre uma aula, queridíssimo urologista, Dr. Daher Shad, bem-vindo. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Carol. Aí você vai perguntar, Carol, mas como assim vocês vão falar de hormônios com um urologista? Parece algo estranho, mas ele mesmo vai explicar onde essa especialidade pode nos ajudar nesse assunto. E o tema que a gente escolheu para falar desses hormônios é justamente a testosterona, que tem sido aí polêmica. Será que o uso, a aplicação, né, você repor o que muitas vezes está faltando no seu organismo, é interessante? A gente vai saber tudo isso com as principais perguntas de consultório hoje com o Dr. Daher. Para a gente introduzir, a sua especialidade tem tudo a ver com a testosterona, doutor? Não tem dúvida, Carol. Boa tarde a todos. O urologista acaba lidando no dia a dia com essa questão. É claro que os endocrinologistas, os ginecologistas também estão muito habituados, mas nós temos a reposição no homem como um tratamento muito importante, principalmente na andropausa, que é a queda da testosterona, que normalmente ocorre com a idade. Nas mulheres, a questão é bem diferente, porque o nível de testosterona na mulher é quase 1/10 do que nós temos no homem. E aí entram as questões que a gente vai discutir hoje, tanto de doenças quanto de respostas a tratamentos que muitas vezes não são desejados. Então aproveitem para mandar muitas perguntinhas e tirar todas as dúvidas. Para a gente iniciar até entendendo aqui a testosterona é um hormônio extremamente importante, homens e mulheres possuem, mas como é que é essa relação? Como é que ela atua no corpo do homem e, né, a diferença aí para o corpo feminino? Bom, a grande questão, a gente tem um vídeo para mostrar isso. Vamos começar com o nosso primeiro ilustre, então. A grande diferença da testosterona no homem e na mulher é realmente a produção, porque no homem a gente tem a produção nos testículos, que é como o vídeo está mostrando, e também a produção nas suprarrenais ou adrenais, que são glândulas que ficam em cima, logo acima dos rins e produzem diversos hormônios, dentre eles andrógenos, que são derivados de testosterona. Aqui está mostrando como a gente controla isso. Existe uma glândula no nosso cérebro chamada pituitária que emite um outro hormônio que faz os testículos produzirem esse hormônio da testosterona. Quando ele é produzido, tanto no testículo quanto na suprarrenal, entra na corrente sanguínea e vai para praticamente todos os órgãos. A gente tem ação e funcionamento de diversos órgãos relacionados à testosterona. E por isso aí temos consequências da falta ou do excesso. Certo. É claro que tem a questão principal em relação ao homem, que é a parte de potência, né? Que todo mundo lembra quando fala de testosterona e muitas vezes os homens vão ao urologista pensando nisso. Mas quando o ginecologista, o endócrino fala para a mulher que a testosterona dela pode ser reposta, aí existe um esclarecimento para ser entendido. Então hoje, homens e mulheres vão participar desta pauta. Claro que a gente tem um público feminino que ainda é maior, então a gente vai tirar essas dúvidas femininas, porque qualidade de vida, quando a gente está falando de hormônios e desequilíbrio hormonal, a gente está falando de qualidade de vida, né, doutor Daher? Muda pique, muda a maneira como você acorda, como você vai se preparar para uma atividade física ou mesmo para o seu trabalho. Então, até que ponto pode ser bacana? Primeira pergunta que a gente separou, que é uma pergunta feita em consultório e que eu tenho certeza que você deve se perguntar, é essa, olha lá. Primeira pergunta na tela. Fazer o uso da testosterona emagrece, doutor Daher? Pode ajudar. Carol, olha que interessante, a testosterona vem do colesterol. A gente usa o colesterol que está na corrente sanguínea para formar a nossa testosterona e outros hormônios também, como o estrógeno na mulher, e aí a relação de testosterona com o estrógeno, que é muito importante, principalmente quando a gente está obeso. A gordura tem um mecanismo, que é uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona em estrógeno. Então, claro que qual é a questão principal que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se a gente já está obeso, tem excesso de gordura, a gente vai transformar a nossa testosterona em estrógeno. Se a gente tiver pouca testosterona, a gente pode ter dificuldade para emagrecer, mas esse chama mecanismo periférico, que é na gordura,
ajuda a gente a sentir a falta de um nível ideal de testosterona. Mas, às vezes, não é porque falta na mulher, porque a mulher está habituada a ter pouca testosterona. Tá. A questão é que o pouco que tem não está sendo utilizado adequadamente, está sendo transformado em estrógeno, e aí um hormônio feminino, como as mulheres sabem, os hormônios têm a ver com a facilidade de ganho de peso ou não, e aí essa questão. Claro que, resumindo a pergunta, existe um mecanismo que ajuda se a mulher utilizar a testosterona, mas a testosterona não é feita para isso, digamos. Então, não é utilizado para a gente perder peso, principalmente porque aí os endócrinos vão falar melhor do que a gente. Tudo que a gente faz para emagrecer que não vira rotina na nossa vida, a gente recupera o peso. Então, a gente não pode querer fazer uma coisa milagrosa e momentânea, porque depois a gente deixa uma sequela no organismo porque utilizou um hormônio em excesso. Claro, tem suas indicações utilizar a testosterona na mulher, mas normalmente para ter esse benefício tem que ser em excesso. Por isso que os homens têm uma certa facilidade maior de perder peso ou não ganhar depois de uma certa idade, porque as mulheres entram na menopausa e tem a queda dos hormônios. Olha só. Agora, esse lance que você comentou, de repente a mulher tá com os exames adequados, né? Ela dosa ali no sangue, ela vê que a testosterona dela tá num valor de referência bom, mas ela então não converte, ela vira um estrógeno. Isso. Como é que cuida nesse caso? A gente não tem que repor, então, porque ela já tem. Exato. Tem que haver aí um outro tratamento para que ele não vire o estrógeno. Não tem dúvida, a gente tem que atacar diretamente a gordura e a causa do ganho de peso, que você está cansada de repetir aqui diversas formas muito úteis e eficazes de perder peso, que não utilizar um hormônio que, para ter esse benefício, precisa ser num nível que a gente considera como maléfico. Agora, é claro que tem um período da mulher que é justamente no início do período da menopausa, Carol, que pode ser muito beneficiada a mulher se utilizar a testosterona em combinação com alguns estrógenos, reposição hormonal, para diminuir sintomas. Então, aqueles sintomas que a mulher costuma sentir no início do período da menopausa, até o organismo se reequilibrar e depois entrar no período de hormonal mais baixo, o ginecologista e o endócrino pode realmente utilizar a testosterona, mas tem que monitorar muito de perto, porque ela começa a ver que quanto mais ela utiliza, mais fácil perder peso, mais vigor físico, mais musculatura, e aí a gente começa a ter os efeitos deletérios. Que, se o uso estiver aí em excesso, a gente vai falar dos problemas. Eu vou colocar só a próxima pergunta, porque a próxima também é bem legal. Olha lá. Próxima pergunta de consultório na tela. Quem tem testosterona, então, num nível alto aí no sangue, consequentemente tem ovário policístico e toda aquela lista que a gente já conhece. Parece que metade das mulheres aí no mundo tem ovários policísticos ou, enfim, a síndrome, que são coisas diferentes. Vamos discutir isso aí, doutor. Quem tem testosterona no nível alto tem mais chance de ter ovário policístico? Olha, Carol, é o contrário. Quer dizer, quem tem ovário policístico pode ter uma oscilação hormonal, dentre elas a testosterona alta. Então, faz sentido essa pergunta porque a mulher muitas vezes descobre que tem as consequências do excesso da testosterona. Então, a pilificação, os pelos, que normalmente estão em excesso. A voz pode alterar, então fica com uma voz mais grave, mais masculina. A questão da musculatura, da perda de peso. E aí ela vai investigar a causa. Uma das causas realmente está relacionada ao ovário policístico, mas a gente precisa salientar uma coisa. Existe alterações do ovário que causam formações de cistos. Então, muitas vezes a mulher vai no ginecologista e tem múltiplos cistos no ovário. E nem sempre ela tem ovário policístico, que é outra doença. Você já sabe disso, então você já deu uma dica aí por essa questão. Então, de repente, não é a testosterona que está sendo alterada.
ocupada. Isso, e a mulher pode ter a testosterona alta e ter cistos no ovário e não ser o ovário ocupado. Por quê? Porque a testosterona na mulher é produzida na adrenal, na suprarrenal, que a gente comentou. E lá pode haver algum problema que pode estar produzindo em excesso a testosterona, os andrógenos, que são esses hormônios que formam a testosterona. Agora, muito importante a gente lembrar também que essa é uma patologia, uma doença muito séria e quando diagnosticada não são aqueles casos de cistos no ovário, mas sim a doença ovário policístico e ela deve ser vista como um todo, não só a consequência da testosterona. Você sabe que eu me lembrei de uma coisa, até vou dizer algo pessoal, porque pode ajudar muita gente, eu não tenho problema nenhum em dizer. Em 2010 eu tive uma queda de cabelo fortíssima, eu tenho ovário policístico, eu tive um descontrole, né? Não sei o que ocasionou, mas aconteceu. E um dos tratamentos foi uma queda bem severa. Foi em 2010, tem 6 anos. Eu ainda não recuperei todo o cabelo que eu tinha, com certeza. Eu ainda tenho uns tufos perdidos, que é daquela época que caiu. E uma das formas de tratamento foi realmente repor um pouco de testosterona. Então agora entendo o que você quer dizer, porque a testosterona estava no pé, digamos assim, estava muito baixa e foi uma das causas dessa queda de cabelo. Então esses outros problemas também, não só das espinhas em excesso, mas da própria queda de cabelo, que é algo importantíssimo na vida da mulher, que é uma coisa que se a mulher tem, isso abala, né, o lance da queda do cabelo. Eu recebo muitas mensagens a respeito disso, porque eu já tinha comentado aqui no ar que eu tive, e é algo que abala a mulher mesmo. A gente também entra nesse assunto da testosterona, né, doutor? Não tem dúvida. E a testosterona pode ser utilizada, provavelmente foi o teu caso também, para substituir outros problemas que ocorreram de forma multifatorial. Então, a gente tem um precursor da testosterona que chama DHEA, que é muito utilizado hoje. Por quê? Porque ele é um precursor da testosterona e de outros hormônios também. Porque é difícil a gente tomar vários hormônios que a gente precisa, o organismo é muito complexo. Então a gente toma um precursor e aquilo pode ter benefício de diversas formas. É claro, sempre lembrando dessa questão de dosagem e de forma de utilização. A dosagem é fundamental por causa da monitorização, porque dá trabalho, né? Precisa ir ao médico, fazer exames e ir e voltar, mas é fundamental para não deixar sequelas do problema, porque momentaneamente aquele problema pode ser resolvido e depois deixar uma consequência grave. E é legal até comentar hoje quais são as formas, então, de usar essa testosterona. Como que a gente... Eu, quando fiz aquela que era... Tópica. Tópica, isso passava aqui. Exato. Existe a tópica, existe a spray, como se fosse um desodorante, e existe a injetável, que é a mais utilizada, mas por questões óbvias de aplicação, dificuldade de aplicação, a gente está caminhando muito para essa questão da tópica. Para as mulheres, como as mulheres estão habituadas a utilizar cremes e tudo mais, é muito útil e eficaz. Para os homens é mais difícil a gente convencê-los a utilizar todo dia, então acaba fazendo uma aplicação de injeção de testosterona e normalmente são muito espaçadas, uma a cada 3 meses, por exemplo, é uma aplicação muito habitual e realmente não dá trabalho no dia a dia. Mas a forma de absorção de todas essas maneiras é a mesma? É muito parecida, mas a dificuldade é justamente a técnica. Se você não seguir exatamente a técnica de aplicação, dependendo da temperatura no ambiente, na transpiração, não absorve como uma injeção. Então a injeção é sempre a mais eficaz, não tem dúvida. Mas é um pouquinho mais trabalhosa. Agora, por outro lado, a gente precisa sempre da monitorização, porque isso é o fundamental. A gente não pode esperar ter a consequência, por exemplo, uma consequência que eu vou citar para todos saberem, é uma consequência no fígado. Então, se a gente tem uma alteração hepática, que é do funcionamento do fígado, aquilo pode ficar decorrente daquele tratamento de forma permanente. Olha que interessante. Então, já está aí o primeiro alerta, que daqui a pouquinho a gente vai falar prós e contras, né? Porque em tudo a gente tem que avaliar e colocar na balança. E claro, quando há a indicação de fazer essa reposição de testosterona, eu citei um exemplo, que foi um exemplo de saúde mesmo, porque a queda foi realmente muito grande, mas existem outros exemplos aqui que de repente a testosterona pode ajudar. Eu já volto, daqui a pouquinho tem perguntinha do público. Vamos deixar a próxima pergunta na tela? Que essa
também é importante. O homem que tem testosterona mais baixa, meninos, prestem atenção. Ele pode ter menor desempenho sexual? Não tem dúvida, Carol. Essa é uma pergunta que tem muito a ver com o casal. Porque a gente, claro, pensa primeiro na questão de ereção, da potência, mas o hormônio, a testosterona, tem mais a ver com o interesse sexual, que é a libido, do que com a potência em si. Então, para as mulheres que percebem que os homens estão perdendo o interesse sexual, isso muitas vezes não tem relação nenhuma com a questão puramente da potência, que é mais uma questão vascular, de irrigação sanguínea. Então, para as mulheres ficarem atentas, que esse desinteresse, até muitas vezes os homens demoram para perceber. E uma das causas principais é a queda da testosterona. No homem a gente chama de andropausa, mas muitas vezes o homem não chega a ter a andropausa completa, que são diversos outros sintomas, como aumento de peso, aí é o contrário, né? A gente usa a testosterona para perder peso, mas a testosterona baixa, ganho de peso, osteoporose, desinteresse sexual, mas também depressão, sintomas depressivos. Então, juntando tudo isso, a gente chama de andropausa, mas às vezes é muito discreta a queda da testosterona e isso só manifesta no desempenho sexual. É claro que dificulta muito a questão da potência se a testosterona está baixa, também. Então, muitas vezes a pessoa tem queda do interesse, da libido e também piora da potência. Olha, meninos, então fiquem atentos, as esposas também. Agora, em que momento da vida do homem isso é mais comum? Olha, acontece depois dos 40 anos, normalmente... Novos, hein? 40 anos é muito jovem. Exatamente. Infelizmente, às vezes, numa idade relativamente jovem, mas é muito mais comum depois dos 60. Só que o organismo masculino, diferente do organismo feminino que está preparado para enfrentar a menopausa, o masculino não deve ter que enfrentar a andropausa por causa desses outros mecanismos do organismo masculino. Então, normalmente, é necessário fazer a reposição para voltar ao nível normal de antes da andropausa. E não só para a relação sexual, mas eu acho que para tudo, né? Perde aí aquele pique para trabalhar, para fazer uma atividade física, até para brincar com filhos, muitas vezes, né? Exato. Pode ser um indício, então, que tem algo errado com a testosterona. Vamos para a próxima pergunta, que antes do Dr. Daher responder, eu tenho aí uma pergunta até para ouvir a opinião dele, que ele é extremamente, uma credibilidade e é fantástico poder te entrevistar, porque você dá aí uma informação, inclusive de opinião pessoal, que eu acho que isso é muito importante. A próxima pergunta é: quando há necessidade de repor a testosterona? Então, vamos entender quando é uma indicação médica. Antes de você me responder, como hoje essa prática é vista no Brasil, quando a gente está falando aí das liberações, né, da Anvisa e de uma série de outras portarias aí que vão permitir que a gente tenha, por exemplo, uma reposição de testosterona. Porque você citou o DHEA, que não é permitido aqui no Brasil, né? Fora, a gente sabe que é muito utilizado, é vendido em farmácias e tal, sem prescrição médica, mas aqui no Brasil, não. Então, até para uma visão do público, hoje existem estudos para tentar, de repente, aprovar esse uso do DHEA aqui no Brasil? Sim, a questão principal, Carol, é a falta de estudos. Então, existem estudos, não tem dúvida, quem prescreve e importa, ou farmácias de manipulação e tudo mais, conseguem fazer essa reposição, indicar o DHEA ou a própria testosterona, que já é bem regulamentado, mas justamente por causa disso, por causa dessa questão controversa. Então, a gente não pode indicar nada que tenha as complicações maiores que o benefício. E aqui é uma situação muito clara, que o benefício é pequeno para complicações grandes. Então, a gente não consegue chegar num consenso. Fora, o que acontece? Eles conseguem liberar para uma utilização muito restrita. Então, eu já vou emendar e dizer uma das principais utilizações da reposição de testosterona, que é justamente quando as mulheres têm sintomas.
sintomas principalmente relacionados à menopausa. Tá. Então, é claro que é um quebra-galho, a gente não está repondo, desfazendo da queda hormonal feminina, mas tem seu benefício porque mascara alguns sintomas que as mulheres, como você deve já ter ouvido falar de familiares e tudo mais, que muitas vezes sofrem alguns anos Sim. com problemas de sintomas relacionados à menopausa. E agora eu vou emendar um pouquinho com o assunto da questão da reposição. Então, poxa, então se não é bom a gente utilizar tanta testosterona na mulher, é só fazer a reposição dos hormônios femininos. E aí também é uma questão controversa, principalmente por causa dos tumores, principalmente o câncer de mama. Então, e também relacionado a infarto, né, que tem mais infarto em mulheres depois dessa fase. Então, de qualquer forma, é um tema controverso e se a gente libera, é muito fácil adquirir esses produtos sem o acompanhamento médico. E é isso é o perigo, né? Exatamente. Então, todo ginecologista ou endócrino sabe que tem sua utilização, mas é restrito e o que a gente vê hoje desse mercado paralelo que existe é o abuso. É não fazer acompanhamento e utilizar para outros meios, como a gente estava comentando. Utilizar para perder peso. Só para a parte estética, imagina. Exatamente. Um hormônio que não é feito para isso, o organismo não produz a testosterona para perder peso. Então a gente está usando um efeito colateral do hormônio para um benefício momentâneo. E até citando o DHEA, é interessante porque você comentou que alguns médicos, então, podem pedir para que venha, assim, caso eles encontrem aí uma necessidade desse paciente repor. Então, isso é uma prática que isso é possível no Brasil. Se o médico tiver ali uma visão que aquele paciente precisa daquele DHEA, mesmo não sendo aprovado aqui, esse médico pode pedir para vir para o paciente. Isso, a utilização é sempre controversa, mas existem trabalhos mostrando benefício, mas Sim. os trabalhos são pequenos e insuficientes para tornar a coisa comercial. Perfeito. Então, é por isso que é restrito. Não, e eu acho interessante você fazer essa colocação que, a partir do momento que quem faz esse pedido é um médico, é claro que você não vai usar indiscriminadamente, né? Exato. Você vai ter aí o momento que você começa, quando você deve parar, tudo de acordo com a orientação médica. Aí faz sentido, aí sim é um tratamento. Eu vou te deixar uma pergunta, que já que a gente está falando das necessidades aí, quando repor essa testosterona, a gente tem um público no Você Bonita, a gente tem todas as idades, mas a gente tem um público aí de mulheres jovens que estão nessa fase dos 30 aos seus 50 anos, 45 anos. Hoje uma mulher de 50 anos, extremamente jovem, que se cuida e que faz um monte de coisa. E que muitas vezes podem não estar na menopausa, mas que fazem o uso de pílula anticoncepcional, que é sempre muito polêmico, que eu sei que chegam muitas perguntas aqui no programa a respeito das pílulas. Vou deixar minha pergunta. Será que estar fazendo uso da pílula anticoncepcional em algum momento, se a mulher tiver queixa, uma das soluções pode ser melhorar essa testosterona? Exato, Carol. Essa é o momento ideal, quer dizer, o momento que a gente combina o que é fisiológico. Então, por que a mulher, quando está chegando próximo à menopausa, está muitas vezes utilizando uma reposição hormonal, mesmo que com doses baixas, pode ter algum benefício? É justamente para fazer com que o organismo volte ao que estava habituado. Existia ali o estrógeno, a progesterona, aqueles níveis habituais. Quando começa a ter a queda, começa a ter os sintomas. E aí, se a gente combinar com a testosterona, então essa é a utilização mais comum realmente, então você tem razão, mas muitas vezes só a reposição já traz um benefício. Tá. Então muitas vezes a gente não precisa correr esse risco todo que a testosterona oferece, principalmente quando a gente não tem um acompanhamento tão ideal, mas pode ser utilizado. Quer dizer, o importante é avaliar caso a caso, porque tem mulheres que fazendo uma reposição hormonal não se livram dos sintomas que são comuns na menopausa e a gente precisa utilizar algo mais. Esse algo mais pode ser a testosterona. Então tem que conversar com o médico. Pode ser uma indicação, mas pode não ser, tem que valer a pena, né? Até a próxima pergunta, e daqui a pouquinho perguntinha do público, é exatamente isso, prós e contras. Como é que a gente põe na balança? Porque eu acho que o Dr. Dario tem um recado importante para dizer. Porque assim, eu inclusive pedi para a gente colocar essa questão agora mais para o final da pauta,
que a gente aqui no Você Bonita, a gente tem uma responsabilidade, né, muito grande, uma coisa muito séria do que a gente coloca quando a gente está falando de hormônio, de dietas, de emagrecimento, porque tem muita gente assistindo, o alcance é muito grande. E veja, a gente sabe que, como em todas as áreas, existem aí alguns profissionais que não agem como deveriam, né? Então, a gente sabe sim que existem profissionais que acabam transformando essa reposição de uma testosterona que poderia ser algo saudável, até no ponto que você explicou, para algo que muitas vezes ali não tem só testosterona. Então, é aí que eu queria chegar com você, Dr. Darry. Quando a gente entende que essa reposição pode ser algo perigoso, né? Pode ser considerado, quando eles falam, anabolizante. Né? A testosterona pode se tornar aí algo indevido como um anabolizante. É um dos principais anabolizantes, então vamos deixar claro isso aqui. Então a gente não está fazendo apologia à utilização excessiva desse hormônio de jeito nenhum. Todo dia vocês assistem no noticiário atletas serem pegos por excesso desse hormônio. Então, se eles não podem utilizar e eles são atletas profissionais, imagina nós que temos atividades comuns, convencionais, que não precisamos ter uma performance física tão exacerbada. Agora, é importante entender como que funciona a medicina hoje. Eu vou dar um alerta que vale para outros temas, que é o seguinte: a medicina hoje, o acesso à informação é muito fácil para nós médicos. Então, eu ou um médico em Nova York, no maior centro médico que exista, tem exatamente a mesma informação ao acesso médico. Então, se você vai a um médico que diz, só eu tenho essa substância, você tem que comprar de mim e eu faço uma coisa que ninguém mais faz na medicina, isso não existe. Quer dizer, existe, mas não está certo. Quer dizer, se ele está fazendo alguma coisa, ele precisa deixar claro, alguma coisa fora do protocolar, ele precisa deixar claro para você que ele está te usando para fazer um experimento. E isso é totalmente válido, porque novidades, Carol, vou contar até uma coisa interessante, uns 10 anos atrás um jornalista me ligou perguntando sobre a testosterona, e na época a gente tinha menos informação ainda do que tem hoje. E dizendo, a gente pode dar testosterona para a mulher? Minha resposta foi, como assim? Não, a princípio não, mas estão surgindo estudos que mostram algum benefício, não tem dúvida. Agora, a gente quer resultados fácil, infelizmente hoje a gente tem pressa para tudo, então a gente tem pressa para resultado. Então, se aquele médico consegue um resultado mais rápido para um grupo de pacientes, muitas vezes ele acaba tendo uma exposição maior. Desperta, né? Exato, mas depois, com o tempo, ele vai ser desmascarado, não tenha dúvida. E, gente, desconfie disso, porque a gente já falou aqui, não tem milagre. E não é para ter milagre, porque a gente tem a nossa parte em todas, né, no envolvimento de todas as histórias. Então, nesse lance de prós e contra, eu acho que fica muito claro que você colocou durante toda a entrevista que pode sim ser aí uma estratégia, porém tem que estar com o médico coladinho, fazendo os exames quando ele mandar, dosando o tempo todo, e não é para a vida inteira, porque não é para trazer um emagrecimento ou algo de beleza, né? Exato. É para trazer qualidade de vida, porque ela participa de outras coisas na nossa vida também, né, doutor? Não tem dúvida. Carol, uma coisa que me ensinaram que vale muito para essa questão é, se você tem um problema emocional, trate do problema emocional. Se tem um problema de obesidade, trate do problema de obesidade. Se tem, porque a gente quer um hormônio, por exemplo, uma substância que resolva tudo isso ao mesmo tempo. É claro que tem interação essas coisas, mas tem prejuízo. Então, muitas vezes a gente tem realmente uma pessoa só deprimida. E tem especialistas nisso, os psicólogos, os psiquiatras só estudam isso. E eles podem ajudar muito mais do que uma reposição hormonal. Perfeito. Vamos fechar com uma perguntinha do público? Selecionamos aí durante o break, as meninas viram aí uma super pergunta. Vamos colocá-la agora para vocês. Olha lá. Pergunta da Renata. Obrigada, que foto linda. Existe algum mecanismo fisiológico ou alimentar que atrapalhe a reposição da testosterona ou que não deixa subir o nível desejado? Quando, então, a reposição não dá certo? Né? Pode não dar certo? Pode. Existem diversas formas.
Uma delas, a principal, que é uma dessas questões de venda indiscriminada, que é via oral. Então, sempre desconfie quando derem um hormônio via oral para vocês. Um hormônio fora os hormônios femininos. Os hormônios femininos, claro que tem uma absorção muito boa, mas a testosterona e outros, muitas vezes, eles têm um prejuízo muito maior. Aí tem a interação com a alimentação e tudo mais, mas existe uma passagem pelo fígado que a gente chama. A gente precisa metabolizar o que é absorvido via oral para ir para a corrente sanguínea. E aí a gente deixa uma sequela grave lá no fígado. Olha, que aula, né? Depois disso você pensa, eu vou procurar um médico. Porque quem sabe a resposta está aqui em tudo que a gente comentou, ou não, ou você vai ter outra estratégia, de repente não é a testosterona. Então, o mais importante é ter o conhecimento, ter informação, fazer todos os exames, procurando sempre um médico. Eu só posso agradecer sempre ele, que é urologista e sempre dá uma aula no Você Bonita. Uma delícia te entrevistar, já te falei, eu adoro. E tudo com muito discernimento, gente, muita responsabilidade. Isso é muito legal. Dr. Daher Shad. E agradeço aí, claro, os hospitais que permitiram que você estivesse aqui hoje. Obrigado. Muito obrigada. Sempre um prazer tê-lo aqui. Te encontro na volta das minhas férias, doutor. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada.